Que a graça e o amor de Jesus nos envolvam nesse dia. Quero trazer uma palavra de João, do capítulo 14, versículo 23, onde a Bíblia diz assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Com esta palavra, quero dizer que você seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que nós tenhamos um abençoado tempo de culto, de observar a palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus em nossos lares. O tema de hoje é sobrevivendo nas crises. Eu gostaria de convidá-lo a se inteirar deste tema, deste assunto, a partir daquilo que a Bíblia diz. Esse tempo é um tempo em que incertezas e preocupações superam os sonhos e as expectativas. Por isso, assim se define um tempo difícil. Um tempo no qual as nossas capacidades são testadas, a nossa capacidade de resiliência é testada. Pois bem, a verdade é que crise é um tema muito antigo. A Bíblia já começa com a expressão que a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. O mundo, antes das ordens dadas por Deus, pela voz de Deus, estava envolto numa crise. Afinal, a terra era sem forma e vazia. Mas, de repente, a voz de Deus vem e chama à existência as coisas. E Deus dá forma nas coisas e ordem no caos. Por aí já nós podemos ter a firme convicção de que também na nossa vida, na nossa história, podemos convidar e confiar a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele é capaz de dar forma e trazer ordem ao caos. É interessante que no princípio, já nos primeiros capítulos da Bíblia, nós temos um homem chamado Adão e Eva, eles têm um filho chamado Caim, outro Abel. E também ali naquela família se instalou a crise, de modo que um irmão acaba assassinando o outro. Ou seja, crise na família, na sociedade, nas entidades, nas comunidades é um tema bastante antigo e bastante recorrente. Hoje, nós vamos revisitar um texto bíblico, um texto que está registrado em Gênesis, no capítulo 26. E nós vamos verificar como um homem chamado Isaac, diante de uma situação complexa, como ele reage. E talvez possamos trazer luz e inspiração para a nossa caminhada. Veja como começa o texto de Gênesis no capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a gerar. Ou seja, aqui nós vemos Isaque sendo confrontado com uma crise hídrica. Ou seja, não havendo chuvas, não havendo uma boa colheita, como consequência, a fome, a devastação, a lamento, a tristeza. Aqui nós possamos tirar a primeira percepção. Pois bem, Isaac tinha a opção de ele e sua família ficarem sentados, chorando e lamentando a triste história, a triste situação em que estavam sendo confrontados e estavam vivendo. Mas o que ele fez? Ele se mexeu, ele levantou-se, ele andou, ele tentou superar, ele buscou soluções. Portanto,
o primeiro importante artigo, a primeira importante lição para essa história é: diante da crise, levante-se, mexa-se, mova-se, haja. O que nós podemos fazer nos dias de hoje? Talvez pensar que menos é mais, comprar menos, gastar menos, economizar. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que quando você chega mais perto de Deus, você vai entendendo o quanto você depende da providência dele. E assim, coloca em prática e obedece a sua palavra. Na crise, não busque a mentira. Não abra mão dos seus princípios e valores. Nos dias de hoje está se dando para a mentira uma nova forma de expressão: fake news. Isaac, quando ele chega nesse país estrangeiro para lá viver, ele mente para sua liderança, para o seu rei, que era Abimeleque. Ele diz que Rebeca não era sua esposa, que era apenas a sua irmã. Porque assim ele disse: Rebeca, vamos dizer que você é minha irmã porque você é muito bonita e eles podem querer me matar para ficar contigo. Então eu quero salvar a minha pele e nós vamos mentir. Que coisa feia. O que aconteceu em decorrência disso? Que Abimeleque, um rei, um líder pagão, que até então não conhecia e não amava o Deus forte e todo-poderoso de Isaac, chama Isaac, repreende ele e diz: é óbvio que ela é tua esposa porque você mentiu para mim. Ou seja, ele é repreendido, ganha uma lição de moral. Por quê? Porque ele havia aberto mão dos princípios e dos valores que Deus havia dado. Amados de Deus, portanto, mesmo na maior crise, seja ela econômica, seja ela qual for, lembre-se, não abra mão dos princípios e valores do reino de Deus. Seja justo, honesto e coerente. E saiba que Deus honra e vai à frente daqueles que assim agem. Lembre-se que Deus não nos trata conforme nós merecemos, mas nos trata segundo a sua grande e maravilhosa misericórdia e compaixão. Apesar de Isaac ter mentido, veja que em Gênesis, no capítulo 26, o versículo 12, a Bíblia diz que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Ali onde Deus está presente, ali há a bênção dele. E Deus não nos trata conforme os nossos erros, mas ele nos trata com amor, compaixão e misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas renovam-se a cada manhã. O Salmo 103 vai dizer no versículo 10 que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus nos trata segundo a sua fidelidade, segundo o seu amor, misericórdia e compaixão. Lembre-se disso. Onde há a presença de Deus, há bênção. E onde há dedicação e excelência humana, ali há o cuidado. Na crise, preserve o seu coração, não deixe-se amargurar. Cuide para que o seu coração, a sua história, a sua vida não
fique cheia de amargura. O enriquecimento, o sucesso que Deus permitiu que Isaac tivesse, atraiu sobre ele, sabe o quê? Inveja. A Bíblia diz isso no versículo 14, quando de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso começaram a entulhar todos os poços que ele cavava, enchendo-os de terra. Isaac cavava um poço, lá vinham os filisteus, enchíamos de terra. Isaac cavava outro poço, e lá vinham os filisteus e se apossavam daquele local. Mas eu fico impactada com esse tipo de relato, porque mostra que Isaac, sempre que havia uma situação, ele abria a mão. Sempre que havia uma situação complexa, ele abria a mão, saía fora e cavava outro, e mais outro, e mais outro. Ele se tornou na Bíblia um cavador de poços. O que é escavar poços numa região árida, numa região seca? Era vida. Ter água para todo o seu rebanho, ter água para todos os seus empregados, ter água para todas as suas plantas, para sua família. Isso era vida, isso era beleza, isso era riqueza. E ele faz isso. Ele não deixa com que o seu coração fique amargurado, fique entristecido. Mas ele levanta e vai adiante. Até que no final da história, o próprio Abimeleque vem, pede perdão para ele. E os dois fazem um banquete. Talvez também na nossa vida tenhamos que abrir muitos poços novos. Muitas novas fontes de geração de vida na nossa vida. Mas não desista. Busque a bênção e o cuidado de Deus. Não desista diante da adversidade. Não desista diante da dificuldade. As dificuldades que Isaac teve para manter a sua família, a sua propriedade, os seus cultivos com vida, não foi fácil. Porém, ele não desistiu. E veja o que a Bíblia diz no versículo 32. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. Achamos água. Amados de Deus. Por isso, 5 lições permanecem desse texto bíblico para a minha vida. Precisamos nos mexer, nos movimentar, sempre obedecendo à voz de Deus. Precisamos aprender a viver a verdade, seguir a verdade. Precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a perseverar. Precisamos aprender a preservar o nosso coração da amargura. Por isso, cave poços, busque novas alternativas, seja criativo tal como Isaac foi. Ele não permitiu que a amargura, a tristeza, o ódio, a raiva tomassem conta do seu coração. Sempre de novo Deus lhe falava, lhe prometendo a bênção e o cuidado, e ele aprendeu a confiar. Ouça o que Deus disse no versículo 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por Abraão, por amor a Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amados de Deus, que Deus possa
estar te fortalecendo e você sempre de novo possa sentir-se reanimado e inspirado nas histórias da palavra de Deus. Lembre-se que ninguém permanece por longas e longas décadas sem viver uma crise. Esses dias o meu pai disse: olha, essa praga dos gafanhotos já existiu há muitos anos. Conversando com outro membro, ele disse: olha, essa praga já existiu. Sim, já existiu. Crises surgem, vêm e vão. Porém, nós somos convidados a permanecer em Jesus. Ele é a base sólida que vale a pena confiar nele.